forma em relação uns com os outros. Esses três objetos distintos seriam a natureza, objeto do livro 1, a moral, objeto do livro 3, e aqui é que reside a parte mais problemática, é aquela sobre a qual eu me vou concentrar, a estética, que seria eventualmente o objeto do livro 2, isto é, do livro sobre as paixões. Obviamente, como certamente isso saltará aos vossos olhos, é tudo menos evidente que o livro 2 possa ser interpretado, pelo menos em parte, como dirigido à estética. Que o projeto Hume é sistemático, isso parece-me relativamente pacífico. A ciência do homem, para utilizar e para citar Hume, é a única fundação sólida para as outras ciências e é, antes de tudo mais, uma ciência do espírito. Quer dizer, da maneira como a mente pensa os objetos da razão humana. Hume fala também de anatomia da mente e o tratado pode ser interpretado exatamente como o exercício dessa anatomia da mente. E pode ser interpretado igualmente, essa anatomia psicológica pode ser interpretada como a elaboração da distinção entre vários tipos de atos de crença. Os atos de crença sobre os quais incide o livro 1 não são idênticos aos atos de crença sobre os quais incide o livro 2 e o mesmo em relação ao livro 3. A minha tese central é de que há uma sistematicidade muito apreciável na articulação entre os atos descritos nos três livros. Muito rapidamente, e peço-vos desculpa, há várias partes em que vou ter que ser insuportavelmente dogmático, procurarei, no entanto, explicar as designações que escolho. O livro 1 exibe uma crença de tipo existencial, o livro 2 uma crença de tipo intuitivo e o livro 3 aquilo que eu chamo uma crença de presencialidade. Eu vou saltar sobre a discussão do livro 1, exceto num aspecto importante, que é igualmente o aspecto mais problemático daquilo que eu digo e que se refere a qualquer coisa que, do meu ponto de vista, coloca problema no próprio texto de Hume. O livro 1 procura determinar a maneira como pensamos os objetos do mundo. Proposição um pouco dogmática, mais uma vez, mas que suponho que não choca excessivamente. Como é que a experiência pode fazer sentido? Como é que se pode fazer falar a experiência? Dito de outra maneira, como é que podemos atribuir um valor à experiência? E Hume recorre ao que poderíamos designar por operadores de passagem. Seriam esses tais operadores de passagem que nos permitiriam fazer sentido da experiência. E seriam, essencialmente, os três princípios de associação entre ideias, semelhança, contiguidade e causa e efeito. Esses três passagem, os três princípios de associação, são fundamentais na interpretação de Hume que eu aqui proponho. Começo por notar que estes três princípios se encontram entre as 7 fontes de toda a reflexão filosófica. Serei breve e, sem dúvida, muito insuficiente numa matéria que é verdadeiramente complexa. Hume não oferece qualquer explicação deste prolongamento dos princípios de associação no interior das relações filosóficas, que são elas mesmas o produto da generatividade interna dos princípios de associação. Há qualquer coisa de circular e de problemático, do meu ponto de vista. Com efeito, a relação é, com os modos e as substâncias, uma das 3 ideias complexas resultantes dos princípios de associação. Agora, algo que é importante sublinhar.
Na redistribuição empreendida por Hume destes princípios, na parte 3 do livro 1, secção 1, a semelhança é uma relação intuitiva que depende unicamente das ideias. A idade e os graus de qualidade, sendo também um número ou proporção da quantidade, uma relação puramente ideal, mas pertencente à província da demonstração. A contiguidade, uma relação de tempo e de lugar, e a causalidade encontram-se justamente com a identidade entre as relações que não dependem das ideias. Contiguidade e identidade, mas não causalidade, supõem a presença dos objetos contemporaneamente à relação. As relações entre as ideias, como nos explicará o primeiro inquérito, dão lugar a um raciocínio demonstrativo, aquelas que dizem respeito à existência e às matérias de facto, ao raciocínio moral. Sabemos que para Hume a relação de causalidade é a mais forte, aquela que possui maior extensão. Mas atente-se bem, os dois outros princípios de associação entre as ideias, a semelhança e a contiguidade, que põem em jogo, respectivamente, a intuição e a presença, serão, ao longo do primeiro livro do tratado, e parte 3 do livro 1, secções 9 e 14, empregues na elucidação do terceiro, isto é, a causalidade. Dito de outra maneira, e vale a pena sublinhá-lo, a determinação da existência, a crença na existência, não se faz sem o recurso à intuição e à presença. Apenas os princípios da associação de ideias, aplicados ao costume e ao hábito, nos podem permitir a conceptualização das relações de causalidade. Isto é, a noção de uma conexão necessária entre dois objetos. São elas que nos conduzem à crença que é apenas uma maneira de conceber os objetos, uma maneira revelada na experiência. Cada nova experiência, cito, é uma nova pincelada que confere uma vivacidade adicional às cores, sem multiplicar ou alargar a figura. Eu citei esta relação, referi este problema que decorre da própria estrutura dos princípios de associação entre ideias, semelhança, contiguidade, causa e efeito, porque me parece problemático no próprio Hume, pelas razões que procurei indicar, e porque é fundamental para aquilo que eu vou dizer. Se o primeiro livro lida com a questão da existência, lida com crenças existenciais, é porque de uma forma ou de outra se encontra subordinado ao princípio de causalidade. Se o segundo livro lida com a intuição, é porque de uma forma ou de outra se encontra subordinado ao princípio da semelhança. E se o terceiro livro lida com a presença, isso deve exatamente de ele se encontrar subordinado ao princípio de contiguidade. Bom, tudo isto é muito dogmático e eu centrar-me-ei na questão que é em si problemática, que é a associação do livro 2 à questão da intuição e à concepção do livro 2 como uma estética, ou como o fundamento de uma estética. Começarei dogmaticamente, avançando a alguns pontos, e procurei em seguida demonstrá-los apoiando nos textos de Hume. Lidamos aqui, no livro 2, com crenças intuitivas. Os mecanismos de autorregulação da imaginação, eu parto da ideia de que os três princípios de associação são mecanismos de autorregulação da imaginação. Os mecanismos de autorregulação da imaginação, dominados pelo princípio de semelhança, que conta com o apoio dos princípios de contiguidade e de causalidade. Os três princípios jogam em cada um dos livros, cada um deles tendo, no entanto, um princípio fundamental. O prazer estético é essencialmente intuitivo. Encontramos-nos no reino das relações internas. Os atos de crença estética supõem um princípio de inerência das partes ao todo e um modelo de inteligibilidade que os suporta corresponde à admissão da internalidade das relações. Procuremos mostrá-lo. Comecemos pelas paixões. As paixões são impressões secundárias ou de reflexão. Prazer e dor, bem e mal são outros nomes de prazer e dor, encontram-se na origem de tudo. Como se sabe, a razão, sua escrava, é-lhes subordinada.
ponto importante, prazer e dor não se referem a nada de exterior, não apontam para um trânsito em direção ao abismo da realidade, não têm objetos. Contrariamente àquilo que se verifica no livro 1. Estamos no reino do prazer e da sua negação.